Muito bem, um bom dia para todos os irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos estudar hoje o segundo tema desta semana, que é a justificação pela fé. A justificação pela fé é muito importante de compreender, porque dá início a todo o processo. Agora, é interessante que para nós podermos colocar-nos em uma posição correta, é interessante ver o exemplo de Abraão. Veja o que diz o Senhor de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O que fez Abraão? Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Agora, que idade tinha Abraão quando fez isso? 75 anos. Eu fico pensando, se nós, hoje o Senhor nos faz um pedido dessa natureza, qual seria a nossa atitude? Porque Abraão não questionou um instante. Isso é muito interessante para nós podermos compreender como poder viver na presença do Senhor e poder cumprir a missão. Veja o que diz este texto de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ver a sequência, Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Porque aqui coloca as bases para nós entendermos a questão da justificação pela fé. Paulo estava lidando com um povo eh, que eles se diziam fiéis a Deus, mas as suas obras não testemunhavam isso. E isso que Paulo questiona. Ele achava um povo escolhido, separado, santo, e olhava para o resto do mundo como um povo ímpio. Mas o Paulo lhes diz o seguinte: vocês são exatamente iguais. E aí que ele apresenta os princípios para ser um verdadeiro cristão. No versículo 4 a 5 diz: Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. Esse é o princípio básico. Receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Verso 7. Chamados para serdes santos. Segundo ponto. Es decir, para obedecer por fé o apostolado y ser santos. Verso 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho. Verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, vejam que impressionante a de conceitos que ele coloca aqui nesse texto. ¿Ah? Ele está falando que fomos chamados para, para o apostolado, para obedecer por fé, chamados para ser santos e prontos para anunciar o Evangelho, certamente. E por que o Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E finalmente diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse é o ponto mais importante. O justo viverá pela fé. E diz a continuação, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. E essa era a vida do judeu na época, e Deus não quer que seja a nossa vida no presente. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E verso 6 em diante. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que,
perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, Paulo deixa bem claro para o judeu que a vida que eles tinham como seguidores de Cristo não era condizente com a fé que professavam. Essas são lições importantes para nós, porque nós precisamos ter uma vida completamente diferente do mundo. Não sair do mundo, temos que estar no mundo, mas não ter as obras, não praticar, nem seguir os costumes, hábitos que o mundo tem. Em Romanos 3, agora diz, versículo 9 a 12. Que se conclui então? Já les mostrou que eram todos iguais. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Claro, porque tu praticas a mesma coisa que os demais. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, quando se usa esse texto, eh, se usa fora do contexto. A discussão de Paulo era com judeus que eles achavam ser santos, puros, fiéis a Deus, mas praticavam a mesma coisa que o mundo praticava. Então diz, qual a vantagem? Qual a diferença? Estão praticando as mesmas coisas que eles. Então aí que ele diz, não há um justo nenhum sequer. Verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Não obedeciam a Deus como deverían. Verso 23. Pues todos pecaron y carecen da gloria de Dios, carecen do carácter de Dios. Verso 23. Pues todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante a redención, que es la restauración que hay en Cristo Jesús. Então, todos, por que pecavam? Porque careciam do caráter de Deus. E aí ele diz que, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, pela desobediência entrou o pecado no homem. Esse é o primeiro ponto que vamos tratar. Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, quando Paulo diz que não há um justo nenhum sequer, é porque o pecado se instalou no ser humano. E sem Deus, sem a graça transformadora, continuará sendo pecador sempre. E aí está uma questão. Nós todos temos uma natureza pecaminosa, mas não precisamos ser praticantes dessa natureza. A diferença está ali. Tanto gentios, que era o público de Paulo, como os judeus, que ele estava no início tentando passar o evangelho, todos tinham a mesma natureza, mas eram praticantes e os outros não precisavam ser praticantes, porque a graça é oferecida justamente com esse propósito, de separar o homem do mundo. Então, isso que tem que ficar muito claro em nossa mente, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Segundo ponto, o pecado se revela na vida do homem de formas diversas. Sente vergonha, por exemplo, Gênesis 3:7. Primeira coisa, eles tentaram se cobrir com folhas. Se esconde da presença do Senhor, Gênesis 3:8. Terceiro, sente medo de Deus, se esconde, Gênesis 3:10. Tem espírito abusador, Gênesis 3:12 e 13.
Então, hoje se manifesta nem sempre todos ao mesmo tempo, mas um tem mais de um, mais do outro de outra forma. Terceiro, o pecado torna-se uma natureza dominante e degenerativa. Isaías 1, versículos 4 e 6 diz: Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores. Quer dizer, se já são descendência de malfeitores, filhos corruptores, já passou toda a tragédia da natureza pecaminosa de pai para filho. Deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? E observem, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa era a situação, tem sido a situação do ser humano de geração para geração. Tremendo. Quarto, o pecado é transmissível de geração para geração. Que o texto anterior já mostra isso. Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Com todos os maus traços de caráter de Adão, nasce Sete. Com todos os maus traços de Sete, nascem os filhos, e assim sucessivamente, de geração para geração, até os dias de hoje. Filho de pais mentirosos, nasce mentiroso. Isso é aprendendo do pai. Além dos maus traços comunicados já na mente. Tanto é que Isaías diz que são os transgressores desde o ventre materno. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. O pecado se dissemina de uma geração para outra. 5. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Romanos 7, 22, 24. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, essa é a herança que se vai recebendo de pai para filho. E aí Paulo exclama: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E em Romano 8:5 ele diz: Graças a Deus que tem um remédio, ¿eh? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Existe solução para o problema, para a problemática do pecado. E em Romanos 8:6 diz: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, que o problema é que Paulo estava demonstrando para os judeus. Nem em verdade o pode ser. Lógico, porque se tem inclinação para o pecado, não tem como obedecer à lei de Deus. E Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o que é pecado? Isso nós precisamos entender. Primeiro, João 3:4 diz: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Agora, é aqui que eu falei ontem, nós temos que tomar muito cuidado, porque existem duas tendências. Uma é exaltar a lei de Deus e rebaixar a Cristo à nossa altura. Fazendo isso, você diz, bom, assim como Cristo venceu, nós podemos vencer. E aí você coloca o foco no ser humano e não em Deus. Você que pode vencer. E isso é uma impossibilidade. Então aí vem outra linha de pensamento que diz, não, que exalta a Cristo, mas
rebaixa a lei, redefinindo o pecado, separando o pecado de atos voluntários, que estarían en rebelión contra Dios, y los atos involuntários, que podemos substituir a palabra de ato por pensamento, sentimento, aquilo que o homem não quer, que é o que Paulo apresenta no capítulo 7, sabe? Então, mas a palavra de Deus não diz isso, porque aí também a pessoa está colocando foco no ser humano, porque se redefine o pecado, ele está colocando, não, os pensamentos, os sentimentos são involuntários e Deus vai perdoar isso. Não, a cura é sobre o pensamento e sentimento para que as palavras e atos sejam de acordo com a vontade de Deus. E aí o foco está em Deus, porque eu não tenho como mudar minha natureza. Deus não transforma essa natureza em outra melhor. O que ele faz instala no ser do ser humano uma segunda natureza, que é enxertando a palavra e dando-lhe poder para obedecer essa palavra. Então, a solução está em Deus. Por isso que este texto é muito importante. A definição de pecado é bem clara. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aqui diz que há de levar o pecador ao reconhecimento de seus pecados, a não ser que ele saiba o que é o pecado. E observe, a única definição de pecado na palavra de Deus nos é dada em 1 João 3,4. Pecado, o quebrantamento da lei. É preciso fazer o pecador sentir que é um transgressor. Cristo, a morrer na cruz do Calvário, atrai a atenção. Por que morreu Cristo? Porque era o único meio de salvar o homem. Ele tomou sobre si nossos pecados, a fim de poder acreditar sua justiça a todos quantos nele crescem. A bondade e o amor de Deus levou o pecador ao arrependimento, para com Deus e fé para com o nosso Senhor Jesus Cristo. O pecador despertado é encaminhado para a lei que transgrediu. Ela, a lei, o chama ao arrependimento. Todavia, não há propriedade salvadora na lei para perdoar a transgressão da lei, e seu caso parece desenganado. A lei, porém, atraiu a Cristo. Embora profundos seus pecados de transgressão, o sangue de Cristo pode purificá-lo de todo pecado. Isso está em nossa alta vocação, dia 15 de maio. Vocês percebem que nós precisamos compreender, nos conscientizar de que o pecado não pode ter domínio sobre nós. Por quê? Porque eu preciso crer no poder de Deus, na capacidade de Deus e na determinação de Deus de nos libertar do pecado. É uma obra divina, 100%. Mas quando nós colocamos foco em nós mesmos, vamos continuar dizendo, ah, mas eu sou pecador, eu sou um miserável pecador, coitado, etc, etc. Não, Deus nos chamou para sermos libertos do pecado. Item 7. Como salvar o homem do pecado? Aí entra o plano da redenção. Por isso que é tão importante entender o plano da redenção. Para libertar-nos do pecado, diz aqui o tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. E o que significa isso? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Restaurado, embora continuarmos com uma natureza pecaminosa até a vinda de Cristo, quando o Senhor transformar nossa carne, tirar esse corpo e colocar um corpo novo, a nossa mente já não está mais sob o domínio do pecado. Porque a natureza pecaminosa já não tem como se manifestar. Agora, a natureza espiritual formada pelas mãos de Deus, isso deve ficar muito claro, não é? O ser humano que vai conseguir esse estado de inocência Adão vivia antes da queda, mas é a obra poderosa e transformadora do Espírito Santo. E assim somos transformados.
Agora, o que vai ser restaurado nesse processo? Restaurar no homem a imagem de seu autor, Jesus Cristo. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Percebem? É retornar às origens. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma. Quer dizer, o corpo, a mente, a vida do ser humano, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Isso está na maravilhosa graça de Deus do dia 26 de agosto. Por meio do plano da redenção, Deus providenciou meios para subjugar todo traço pecaminoso e resistir a toda tentação, por forte que seja. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato. Somos responsáveis. Não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. Irmãos, dá para acreditar nisso? Essa é a questão. A vontade tem de consentir. O coração tem de ceder. Do contrário, a paixão, aqui está a natureza carnal, não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. Agora, o ser humano é dono de si mesmo, porque Deus lhe deu um poder para ele decidir pecar ou não pecar. Não precisamos reter uma só propensão pecaminosa. E aí entra o plano da redenção, Efésios 2, 1 a 6, bem claro. Ao participarmos da natureza divina, são eliminadas do caráter, observem, as tendências hereditárias e cultivadas para o mal. Tornamo-nos um vivo poder para o bem, sempre aprendendo do Mestre Divino, participando diariamente de sua natureza. Cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. Deus atua e o homem atua. Deus dá poder, o homem obedece. Para que este possa ser um com Cristo, assim como Cristo é um com Deus. Então nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. A mente descansa com paz e segurança em Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Isso está no livro Maranata, O Senhor Vem, do dia 5 de agosto. Eu acho extraordinário. Sabe, não existem palavras para reconhecer a grandeza de Deus. É grande demais. Por isso diz em Romanos 8, 1, 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Eles foram libertos, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, que vem de Deus, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Essa é a mensagem mais poderosa que podemos dar para o mundo. Primeiro, para nos convencer de que isso é real, de que é uma verdade, que eu não preciso continuar pecando. Não preciso, nem por pensamento, nem por sentimento, nem por emoções, porque está tudo sujeito à razão, dado o poder que Deus concedeu. Só que esse processo não é instantâneo, é um processo contínuo e progressivo ao longo da vida. Então, o domínio da mente não é a questão que você, daqui a uma semana, você já é livre de tudo. Não. Vai ser uma caminhada ao longo dos anos, e quando o Senhor diga, feito está, é porque você já está, foi liberto de tudo. Graças a Deus por isso. Em sua misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Waggoner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo.
receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens. Observem, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Esse texto está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 91. Nós temos que transmitir ao mundo a mensagem poderosa de que Deus liberta o ser humano do pecado. Mas para isso, eu tenho que mostrar na minha vida que eu já experimento essa realidade. Se eu sou dominado pelas paixões, não tenho como levar cura para esse mundo. E aí que está o nosso problema na pregação do Evangelho. Agora vamos à questão. Abraão creu no poder de Deus. Isso é justificação pela fé. Se você crê que Deus tem poder para nos libertar, você foi justificado pela fé. Já vamos ver o que significa exatamente isso. Em Gênesis 12, versículos 1 a 4, ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, para tomar uma atitude e uma decisão, eu preciso acreditar que o que Deus falou ali, ele vai cumprir. Porque está falando sair da sua casa, de sua estrutura que lhe dava sustentação, seja emprego, seja... E comprou uma casa, tem seu carro ali, e Deus diz, vai para a China, pode ir tranquilo, que eu te farei uma grande nação. Abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão acreditava que Deus faria o que ele falou. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi lá com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Essa é a fé salvadora. Em Gênesis 15, agora versículo 1, aparece o Senhor Abraão de novo. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Verso 3. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: Olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Creu isto no Senhor. Ele acreditou que o que Deus estava falando, Deus tinha capacidade para fazer, tinha poder para fazer. E isso lhe foi imputado como justiça, como se fosse um justo. Foi-lhe atribuído uma vida justa, mesmo ainda Abraão não ser completamente justo. Veja que está em Gênesis 16, verso 15 e 16. Passaram 10 anos agora. Já está com 85 anos. Saiu com 75, 10 anos que estava em Canaã. Isso no livro Cristo Triunfante explica. Ele se familiarizou tanto com as práticas dos cananeus que não achou errado receber a Agar por mulher. Tá? E ainda mais,
Ele se esqueceu a promessa de Deus. Deixou a promessa de Deus de lado. E diz aí nesse texto que está no Cristo triunfante que ele pecou diante do Senhor. E aí ele recebe Agar por mulher, e isso é para nós uma mensagem importante. Quanto mais convivemos com o mundo, mais vamos acostumando às práticas do mundo e não acharemos errado fazer o que o mundo faz, que é o que aconteceu com Abraão. Então, ele deveria ter rejeitado de imediato a sugestão de Sara, mas ele não o fez, porque ele tinha se já ele tinha assimilado o costume dos cananeus. Não era, para ele não era, era normal, aliás, eh, tomar uma segunda, terceira, quarta mulher. E assim, e Agar deu à luz um filho, Abraão. E Abraão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, Ismael, e era Abraão da idade de 86 anos. 10 anos até receber Agar, mais um ano até nascer, quando Agar deu à luz Ismael. Bom, em Gênesis 17, agora já passaram mais anos, estão com 99 anos, mais 13 anos. Sendo, pois, Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e sé perfeito. Nós vamos estudar esse tema de ser perfeito na quinta-feira, tá? O que significa ser perfeito? É, amanhã vamos estudar sobre a justiça comunicada, se Deus permitir, e depois de amanhã, se Deus permitir, vamos estudar perfeitos em Cristo. E diz a seguir: E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Verso 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Mas observem o que diz a continuação, verso 15 a 16. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 99 anos. Era uma impossibilidade, porque Sara já tinha passado pelo climatério, e Abraão, com 99 anos, já também tinha deixado de ser fértil. Como poderia ter um filho e uma tão grande descendência? E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Bom, Abraão teve esse filho, passaram os anos, e agora o Senhor chama Abraão para sacrificar esse filho. Capítulo 22, versículos 1 a 3. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Vejam esse homem agora. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo dois de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Cumprir fielmente a ordem do Senhor. Essa é a fé que é imputada por justiça. Gênesis 22, versículos 16 e 18. E disse: Por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizeste esta ação,
e não me negaste o teu filho, teu único filho, que de veras te abençoaré e grandísimamente multiplicaré a tua descendência, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Aqui estava apontando para Cristo. Por cuanto obedeceste a minha voz. Grande experiência, mas grandes bênçãos. Agora, na maravilhosa graça de Deus, 5 de maio, diz assim: este mesmo concerto foi renovado a Abraão na promessa: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. E aí, citando Gênesis 22, versículo 18. Esta promessa apontava para Cristo. Assim Abraão a compreendeu, conforme está relatado em Gálatas, capítulo 3, versos 8 e 16. E confiou em Cristo para o perdão dos pecados. Observen agora. Foi esta fé que lhe foi atribuída como justiça. O concerto com Abraão mantinha também a autoridade da lei de Deus. O Senhor apareceu a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande em minha presença e sé perfeito. E observe o que já explica o que significa ser perfeito. O testemunho de Deus concernente a seu servo, a seu fiel servo, foi: Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, 5. O concerto abraâmico é o concerto da graça. Pela graça sois salvos. Salvos do quê? Do pecado. Por isso diz, filhos desobedientes? Não, obediente a todos os seus mandamentos. Então, já nesse texto deixa claro o que significa ser perfeito. ¿Eh? Significa ah, guardar, obedecer à voz de Deus, guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus estatutos e as suas leis. Mas depois vamos esmiuçar isso e vamos ver que a perfeição em Cristo significa andar com Deus. Agora, aqui vem os comentários a respeito do que Abraão fez. Paulo, em Romanos 4, versículo 1 a 3, y después 18 a 25 dice, ¿qué diremos pues? ¿Ter alcanzado Abraham, nuestro pai, segundo a carne? Quer dizer, pelas nossas próprias forças humanas? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Porque diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Que creu Abraão em Deus? Que Deus era capaz de cumprir o que prometera. Que ele tinha poder para realizar isso. Entende? E isso que não é imputado ou atribuído como se fossem pessoas justas. Verso 18 e 19. O qual, em esperança, criou contra a esperança. Claro, um homem de 99 anos esperar um filho e já o ventre de Sara já não mais podia procriar, como podia esperar um filho? Então criou a esperança contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Essa é a fé que justifica, crer no que Deus diz. Verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. É isso que ele concede, Deus lhe atribui, tá? Lhe atribui a ser como se fosse uma pessoa justa. Lembre-se que o ser humano tem uma natureza pecaminosa que não tem como ser justo.
não tem como praticar a palavra de Deus. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta. E aqui vem o ponto importante, a aplicação que faz Paulo. Mas também por nós, quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação, para nos perdoar. Só que no perdão existe toda uma cadeia. A pessoa precisa se arrepender e precisa, no poder de Deus, abandonar o pecado. O fato de confessar simplesmente eh, diante de Deus seus pecados e reconhecer sua pecaminosidade não justifica. Isso não justifica. E em Hebreus 11 diz aqui, comentando o ato de Abraão, Paulo diz: pela fé ofereceu Abraão Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então, essa fé de Abraão é a que lhe foi atribuída como justiça. Em Tiago, comentando o ato de Abraão, capítulo 2, versículos 20 e 23. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? E aí entra a questão. Se eu tenho fé, acredito piamente no que Deus diz. Deus diz que pode transformar um pecador em um santo. Se eu creio, vou ser transformado. Se eu não creio, Cristo mostrou isso através das curas. Quantas curas ele não realizou ali com os judeus? Por quê? Porque não acreditavam que ele fosse capaz de fazer isso. Eles olhavam para Cristo como se fosse o filho do carpinteiro. E ponto final. Mas não o filho de Deus. Então, para Deus nos curar realmente essa vida pecaminosa, nós temos que crer que Deus tem poder para cumprir o que ele diz, como veremos nos textos a seguir. Então, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creio Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Isso aqui é importante, nos próximos textos vamos entender por que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Porque creu no poder de Deus e foi justificado pela fé. Essa é a justificação pela fé. Capítulo 3, versículo 7, 1 João diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Miqueias 6:8, ele te declarou o homem. O que é bom e que é o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Praticando a justiça é um justo que será justificado. E aqui está a questão. Para Abraão, ter um filho de Sara era uma impossibilidade, mas ele creu no poder de Deus em cumprir a promessa, e isso lhe foi imputado como justiça. E o nosso problema? Para o homem, na condição caída, obedecer à lei de Deus é também uma impossibilidade, porque a lei de Deus é santa, justa e boa, mas o homem não é santo, nem justo, nem bom.
como ele poderia guardar uma lei santa, justa e boa? Porém, se crê no poder de Deus para a obediência, isso lhe será imputado como justiça. Captaram? Romanos 5:19. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Sim, assim pela obediência de um, Jesus Cristo, de um, muitos serão feitos justos. Somos transformados. E aí está a questão. Abraão creu no poder de Deus. E você? Mateus 1:21 diz: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não veio salvar-nos de outra coisa, veio salvar-nos do pecado. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tira o pecado do mundo, por que há de continuar comigo? João 16:8-11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Obra o Espírito Santo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai. Dizendo, teremos mais uma referência aqui na Terra para saber o que significa ser justo. O Senhor Jesus não estaria aqui, mas o Espírito Santo, ele nos convenceria da justiça, do juízo e do pecado. E não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Romanos 6:14. Porque o pecado, observe esta declaração de Paulo, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esse é o poder grandioso da graça nos libertar do pecado. Hebreus 9:26 e verso 28. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilar é terminar com o pecado. Verso 28. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez. Para quê? Para tirar os pecados de quantos? Muitos, não todos. Porque nem todos acreditam no poder de Deus para libertar o ser humano do pecado. E aí aparecerá a segunda vez, não para tratar mais da questão do pecado, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Quando ele diz tirar de nós o pecado, significa que a pessoa continua pecando. Se eu acredito isso, não acredito no poder de Deus. Não acredito na palavra de Deus. Cualquier que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E observem agora, 1 João 3:9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, a palavra, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Romanos capítulo 4, verso 3. Pois que diz a Escritura? Creeu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Verso 5. Mas a aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declarou no Salmo 32: Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, porque o ser humano é um pecador, tá? Não somente praticante da natureza pecaminosa, já, mas cheio de maus pensamentos, sentimentos, más emoções, palavras e atos também. Quando ele acredita no poder de Deus para o libertar, ele suspensa a punição e agora ele é tratado como se fosse um justo, como se fosse um homem sem pecado. Que é o que diz aqui? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Simplesmente acreditou que Deus tem poder para realizar isso
Deus o trata como um filho e agora começa a transformá-lo, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, todas passadas, ¿ah? E cujos pecados são cobertos, quer dizer, já não pesam sobre o homem. Bem-aventurado homem a quem o Senhor não imputa o pecado, todos aqueles que já passaram. Versículo 11: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada, sejam considerados justos e lhes seja comunicada a justiça de Cristo. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, quer dizer, não somente judeus, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tiveram na incircuncisão. Agir como Abraão agiu. Ele acreditou que Deus tinha poder para lhe dar um filho na sua velhice. Nós precisamos crer que Deus tem poder para cumprir sua promessa de tirar de nosso pecado. Todos os textos anteriores que foram lidos. E aí em Romanos capítulo 5, versículo 1 a 5, e verso 19 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, que se fomos perdoados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Entende? Fomos perdoados. E agora, pela fé, cremos que passamos a receber o poder, na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E no verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É um processo de construção que Deus realiza em transformar o ser humano. Então, todos os pecados do passado, sem conhecer a Cristo, eles são perdoados, são cobertos. Ou seja, Deus não considera mais a pessoa um pecador, mas agora começa o processo de transformação. Até chegar ao ponto que diga: o Senhor está feito. Agora o homem já não é mais dominado pela natureza pecaminosa. Bom, a fé pela qual eu vivo, do dia 12 de março, diz: a todos os homens este concerto oferecia perdão e graça auxiliadora de Deus para a futura obediência mediante a fé em Cristo. Porque a natureza pecaminosa não é obediente. Então tem que receber uma nova natureza. Prometia-lhes também vida eterna, sob condição de fidelidade para com a lei de Deus. Assim receberam os patriarcas a esperança da salvação. Por isso que em Hebreus 10, versículos 35 a 39, diz: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, toda uma vida, para que depois de haver feito a vontade de Deus, quer dizer, sempre obedecendo a palavra de Deus, possais alcançar a promessa, tá? A promessa da santidade, de ser um justo diante de Deus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, essa fé que opera pelo amor. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creem que Deus vai fazer isso. Então, o que é justificação? Cristo triunfante, do dia 23 de maio, diz assim: quando pecadores penitentes, contritos diante de Deus, discernem a expiação de Cristo em seu favor e lhe aceitam a expiação como sua única esperança para esta vida e a futura, seus pecados são perdoados. Isto é justificação pela fé. Só crer isso já é justificado pela fé. Cada pessoa crente
deve harmonizar inteiramente sua vontade com a vontade de Deus. Esse é o segundo passo. E conservar-se num estado de arrependimento e contrição, exercendo fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançando de força em força, de glória em glória, de caráter em caráter. Tudo isso vai melhorando, melhorando. Perdão e justificação são a só e a mesma coisa. Justificação é o oposto de condenação. Então, quando o ser humano acredita no sacrifício de Cristo, que é para nossa perdão, redenção, nós somos justificados pela fé, somos perdoados. Pecados passados já não mais nos acusam. Estamos sob a proteção de Deus. A ilimitada misericórdia de Deus é exercida para com aqueles que são totalmente indignos. Ele perdoa transgressões e pecados por amor de Jesus, que se tornou a propiciação por nossos pecados. Mediante a fé em Cristo, o culpado transgressor é trazido a favor de Deus e a forte esperança da vida eterna. Mensagem escolhida, volume 1, página 397. Todo pecado deve ser renunciado como coisa odiosa que crucificou o Senhor da vida e da glória. E o crente tem de ter uma experiência progressiva, fazendo continuamente as obras de Cristo. Porque Cristo vai revelando, a luz é crescente. À medida que a pessoa vai acompanhando a luz, vai tendo essa experiência progressiva. É pela contínua entrega da vontade, nossas escolhas, pela obediência contínua, que se retém a bênção da justificação. No início foi justificado pela fé. Para reter essa bênção, nós precisamos ter contínua entrega da vontade e obediência contínua. Os que são justificados pela fé devem ter no coração o desejo de andar nos caminhos do Senhor. É uma prova de não estar o homem justificado pela fé, não corresponder em suas obras à sua profissão. Sou adventista do sétimo dia, mas as obras não correspondem à minha profissão de fé, significa que eu não fui justificado pela fé. Percebem? Mensagem escolhida, volume 3, página 191. Quando, por meio de arrependimento e fé, aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Senhor perdoa nossos pecados e suspende a punição prescrita para a transgressão da lei, porque o salário do pecado é a morte. Fica suspenso. O pecador se encontra, então, diante de Deus como uma pessoa justa, sem ser justo, hein? Desfruta o favor do céu e, por meio do Espírito, tem comunhão com o Pai e o Filho. Então, ainda outra obra a ser realizada, e esta é de natureza progressiva. A alma deve ser santificada pela verdade. E isto também realizado pela fé, pois é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Entendeu o processo? Eu era um pecador sem conhecimento nenhum. Pecador por natureza. Nasci pecador, vivo pecador, etc. E esse nascer pecador é que o mau traço do caráter já vem desde o ventre materno. Não? Quando a pessoa se encontra com Cristo, e ele aceita pela fé e crê no poder de Deus para transformar a sua semelhança, a sua imagem e semelhança, então é justificado pela fé. O passado é esquecido, é colocado na profundeza do mar, como diz a Bíblia. Ele agora é considerado como se fosse um homem justo. Aí a justiça de Cristo o cobre. Mas agora começa uma segunda etapa. Ele tem que ser, e é de natureza progressiva, é ao longo de todos os anos da vida. Agora tem que ser santificado pela verdade. Isso também é realizado pela fé. E é somente pela graça de Cristo, a qual recebemos pela fé, que o caráter pode ser transformado. Maravilhoso. Grande conflito, página 256. A graça de Deus em Cristo é o fundamento da esperança do cristão. E essa graça se manifestará
em obediência. A vida de... Quer dizer, se eu estou debaixo da graça, e afirmo isso, é porque sou obediente à palavra de Deus, a todo conhecimento já recebido. Se eu não recebo esse conhecimento, aliás, chega até mim o conhecimento e não o pratico, não estou justificado e significa que a graça não foi recebida. E aí temos que tomar cuidado, porque a mensagem da reforma de saúde é uma luz que tem sido derramada sobre a igreja nestes últimos dias. Se eu não busco em Deus poder para mudar hábitos, que isso tem um tremendo impacto em receber a graça, porque você recebe a graça por meio da palavra. Se a palavra não consegue ser discernida na sua profundidade para operar mudança na vida, a mente não está trabalhando corretamente. E aí a intemperança é o fator decisivo nessa questão. E aqui fala da vida de Wesley. Foi dedicado à pregação das grandes verdades que recebera. Justificação pela fé no sangue expiatório de Cristo e no poder renovador do Espírito Santo, a operar no coração. São as duas coisas, produzindo frutos em uma vida de conformidade com o exemplo de Cristo. E aqui, a fé pela qual eu vivo, 15 de abril, diz: que é justificação pela fé? É a atuação de Deus, abatendo até o pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo. Quando o homem percebe sua completa desvalia, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo, que é o caráter de Cristo. Agora, criou Abraão no poder de Deus para o cumprimento da promessa e imputou-lhe isto por justiça. Consequentemente, Abraão obedeceu à palavra do Senhor. A decisão é nossa, o poder é de Deus.